Bom dia, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências com a professora Maiara. Nós estamos na quarta semana utilizando a plataforma Simplifica e olha que legal! Esse tema da nossa semana é seres vivos. Então, vocês vão aí, durante toda a semana, em todas as disciplinas, vendo um pouquinho sobre os seres vivos. E é um tema muito show para a disciplina de ciências. Mas antes de ir para o nosso conteúdo em si, vamos trabalhar um pouquinho das nossas emoções, não é isso? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre frustrações. Quem nunca se sentiu frustrado por algum motivo, por algo que queria muito e não conseguiu, por algo que não saiu da maneira como você queria, né? São coisas que acontecem no nosso dia a dia. E nós todos temos que saber lidar com essas frustrações, né? Algumas pessoas ficam com raiva, outros ficam tristes, choram, querem ficar sozinhas, né? E a professora Maiara trouxe algumas dicas para você, para saber lidar com as suas frustrações, tá? Primeiro, você identifica o que foi que ocasionou aquela frustração. Depois você vai fazer uma pausa antes de você retornar às suas atividades, né? Antes de retornar ao que você estava fazendo. Você vai se concentrar em pensamentos bons, em algo bom, né, que resgate sua autoconfiança. Vai experimentar novas perspectivas para lidar com a situação. Você vai ver o lado positivo daquela situação, por que não deu certo, né? Vai ver por um outro ângulo e vai conversar com alguém. Nada melhor do que ter alguém para desabafar, né, para você tirar aquele peso que estava dentro de você. Então, todos nós temos que saber lidar com as nossas frustrações, porque assim nós nos sentiremos melhor, tá certo? Então, comece a saber lidar com as frustrações. E vamos lá para a nossa aulinha de hoje. As histórias que as rochas contam. E aí, na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre rochas e fósseis, que é um conteúdo que nós já vimos em aulas anteriores. Então, nós vamos fazer uma revisão de tudo aquilo que a gente já viu, tá bom? Mas se liga aí, vem com a gente. Olha esse animal aí, que animal é esse? Eu sei que vocês sabem que animal é esse, porque vocês são uma galerinha muito esperta, né? Nós estamos vendo um dinossauro. E como é que a gente sabe que esses dinossauros, eles já existiram aqui na Terra, se eles não existem mais hoje? Será que nós produzimos uma máquina do tempo que voltou lá no passado e viu esse dinossauro? Vocês já sabem, né? Não, né, meus amores? Não foi através de uma máquina do tempo, mas sim através dos fósseis, né? A gente já viu o que é fósseis, mas vamos relembrar aqui o que é fósseis, né? Fósseis são vestígios, restos, marcas deixadas por animais que viveram há milhões de anos atrás, né? Então, para você ser considerado um fóssil, você tem que ter vivido há mais de 11 mil anos atrás, né? E aí, o que acontece para um ser vivo ele ser fossilizado? Em um processo natural, quando um ser vivo morre, o que deveria acontecer? Ele deveria ser decomposto, o seu corpo, por fungos e bactérias. Esse é o processo natural, né? Por fungos e bactérias. Mas quando ocorre o processo de fossilização, né? E essa decomposição ela é retardada. Como assim, professora? Para que ocorra um processo de fossilização, gente, deve ter um ambiente adequado, né? E também as partes que são fossilizadas serem adequadas, tá? Mas vamos lá para a professora Maiara explicar um pouquinho melhor para vocês. Normalmente o nosso corpo tem partes moles e partes duras, né? Por exemplo, a nossa pele é uma parte mais mole e partes duras como os nossos ossos. E o que é fossilizado? Normalmente são as partes duras. Por quê? Porque as partes moles, elas são decompostas mais rapidamente. Então, as partes duras, elas demoram um pouco mais. E aí, essas partes, né, elas podem ser cobertas por sedimentos e assim ocorrer o processo de fossilização, tá certo? E, normalmente, professora, nós encontramos na natureza todo o corpo do ser vivo que viveu há milhões de anos atrás? Não, normalmente a gente só encontra algumas partes, mas a gente já tem um exemplo dos mamutes que foi encontrado, esse mamute quase que intacto, né? Mas normalmente são só vestígios, ossos, marcas, né? Fezes, são algo do tipo, tá bom? E
Através desses fósseis, dá para você imaginar como era o ambiente onde eles viviam, qual o tipo de alimentação, a forma de locomoção, a altura. Através de tudo isso, dá para saber, para se imaginar como eram esses indivíduos. Professora, como assim? Como é que a gente vai saber só a partir dos fósseis? Gente, por exemplo, os animais, né, que são herbívoros, eles têm uma dentição diferente daqueles animais que são carnívoros. Então, se você encontra um tipo de dentição específica para os animais herbívoros, você vai saber que ele é herbívoro. E se o animal ele é herbívoro, precisa de viver onde tem uma vegetação, né? Então, naquele ambiente onde ele viveu, possivelmente tinha que ter vegetação. Possivelmente ia ter uma lagoa, um lago, por quê? Para ter vegetação próxima, normalmente tem lagoa, lagos, então não seria um local deserto. Então, tudo isso dá para supor a partir dos fósseis, né? Mas vamos ver aqui a imagem, como é que ocorre o processo de fossilização. Ó, para que um organismo, né, morto seja fossilizado, deve ser rapidamente soterrado por sedimentos, retardando a sua decomposição, como eu já falei, né? No processo natural ele é composto. Nesse caso aqui, ele vai ser coberto por sedimento e esse sedimento vai retardar a sua decomposição. Então, normalmente acontece em um ambiente adequado. Esse ambiente adequado normalmente é aonde, professora? Em lagos, lagoas. Por quê? Porque há um acúmulo de sedimento maior nesses ambientes. Então, esse indivíduo aqui, esse dinossauro, ele morreu, né? Começou a ser soterrado por camadas de sedimentos depositados nesse ambiente, né? E um dia aconteceu um afloramento rochoso, ou seja, aquele sedimento ele se transformou em rocha e aqueles restos daquele indivíduo ficou lá preservado, tá certo? Com o tempo, né, por algum motivo foram escavar aquele local e encontraram aqueles vestígios dos seres vivos que viveram há milhões de anos atrás, tá certo? Então é um processo muito simples, tá? A gente vai assistir aqui um videozinho, tá bom? Que mostra como se formaram os fósseis. É um vídeo bem rápido e bem fácil de entender. Ó, esse videozinho tá no canal Mais Geografia, depois vocês podem estar acessando esse canal e tendo acesso a mais vídeos que vocês possam estar estudando. E aí a professora Maiara vai estar utilizando aqui para explicar um pouquinho sobre os fósseis, tá certo? E vamos lá, né? Ver o videozinho, preste atenção. Fósseis são registros de seres vivos preservados em rochas. São considerados como ferramentas importantes na identificação de questões como a evolução da vida biológica e a variação do clima no planeta. A transformação de um organismo vivo em fóssil é um processo natural muito raro. Pode levar de milhares de milhões de anos e depende de diversas condições ocorrendo ao mesmo tempo. Assim que morrem, os organismos desaparecem naturalmente pela ação de fungos e bactérias. Para que ocorra a fossilização, a decomposição precisa ser interrompida, como na hipótese de ocorrer um soterramento rápido que isole os restos orgânicos do ambiente externo. Além disso, também é necessária a atuação de outros processos físico-químicos por meio dos quais, lentamente, os restos orgânicos se transformam em um registro impresso dentro da rocha sedimentar em formação. Muito tempo depois, essas impressões são localizadas e pesquisadas pelos paleontólogos, profissionais que melhor compreendem seu significado. Então, a gente viu um vídeo bem rápido como é que ocorre o processo de fossilização, né? Que é justamente quando o processo de decomposição ele é interrompido pelo acúmulo de sedimentos sobre aquele indivíduo que morreu, né? Então, gente,
Por que que normalmente a gente encontra muitos fósseis de peixes, né? Porque ele vive em um ambiente ideal, que era em um lago onde havia um acúmulo de sedimento. Não quer dizer que outros indivíduos não existiram ali. Possivelmente eles existiram, só não foram fossilizados, né? Então, normalmente a gente encontra muito fóssil de peixe. Uma coisa bem comum que a gente pode ver no nosso dia a dia, quando a gente vai nas piscinas. Normalmente, ao redor das piscinas, as pessoas usam muito pedra do Cariri. E nessas pedras do Cariri, a gente costuma encontrar vestígios de peixe. Então, a partir desse momento, quando você for em piscinas, observe se você encontra algum fóssil de peixe. Porque é bem comum, devido eles viverem em um ambiente bem comum para ser fossilizado, tá bom? A professora Maiara, ela já visitou o Vale dos Dinossauros, que é um município em Sousa, que fica em um estado vizinho aqui, é Ceará, em uma viagem quando ela fazia faculdade, né? E lá era muito legal, né? Tinha várias esculturas de dinossauro, vários fósseis de dinossauro, e tinha um que era muito legal, que eram as pegadas desse dinossauro. Como foi que aconteceu essas pegadas, professoras? Elas foram deixadas, lá tinha um lago, e possivelmente os dinossauros passaram por dentro desse lago. Quando esse lago ele secou, foi possível ver as pegadas que existiam nesse local. Muito show, tá certo? Esses vestígios de fósseis que vocês podem estar vendo. Isso aqui é uma lembrancinha que a professora Maiara trouxe de lá também. Aqui são algumas pinturas rupestres que também tinha nas rochas de lá, tá certo? Mas vamos dar continuidade. Aqui é um videozinho, um vídeo muito bom, tá certo? Que vocês podem estar assistindo depois também. A professora super indica para você entender melhor o processo de fossilização, tá bom? E aí, agora eu queria que vocês fizessem o diáriozinho, no diáriozinho de bordo de vocês, criassem uma história em quadrinho. E como é essa história em quadrinho, professora? Você vai imaginar aí um dinossauro que morreu há milhões de anos atrás e depois foi encontrado por um paleontólogo, né? Então você vai contar a historinha desde lá quando ele morreu até o processo que ele foi encontrado, como foi que aconteceu. Não deixe de estar fazendo sua história no seu diário de bordo e mandando foto para a professora Maiara para ela ver como foi que ficou. Use a sua criatividade, tá bom? Mas aí vamos lá a um outro questionamento, né? Em qual tipo de rocha encontramos os fósseis? E por quê? Gente, no videozinho já falou e a gente já sabe, mas vamos lá, para entender um pouquinho qual tipo de rocha, vamos relembrar os tipos de rocha que nós estudamos, né? As rochas magmáticas, existem três tipos. As rochas magmáticas, que são aquelas rochas formadas a partir do magma, né? Quando esse magma ele aflora a partir do vulcão, forma alguns tipos de rocha magmática. Nós temos as rochas sedimentares, que elas são formadas a partir do acúmulo de sedimentos, né? Pelo processo do acúmulo de sedimentos, normalmente ali próximo a lagos, e as metamórficas, que são formadas a partir do processo de transformação de uma rocha para outra. Então, a partir disso fica fácil, né? Muito fácil. Eu disse para retardar o processo de decomposição e o indivíduo ele ser fossilizado, tem que acontecer o acúmulo de sedimento, não é isso? Então, se é o acúmulo de sedimento, nós estamos falando de rochas sedimentares. Então, normalmente, nós encontramos fósseis em rochas sedimentares, tá bom? Gente, e esse conteúdo é um conteúdo que está lá no livro de vocês, a gente já estudou sobre isso, então se você tiver qualquer dúvida, você pode estar pesquisando lá no livro de vocês ou mesmo no celular, né? E vocês viram aí que as espécies, elas são extintas. E por que elas são extintas? Por que elas deixam de existir, né? Essa extinção, ela ocorre por processos naturais, né? Como é o caso que aconteceu com os dinossauros, e por processos realizados devido ao impacto humano. O processo natural, por exemplo, os dinossauros, aconteceu a queda do meteorito que destruiu o ambiente onde ele vivia, e assim os dinossauros acabaram morrendo também e foram algumas partes foram fossilizadas, né? Já os processos ocasionados pela ação humana é quando, por exemplo, você joga lixo no meio ambiente, né? E isso vai ocasionar um impacto nesse meio ambiente e indiretamente vai prejudicar as espécies, vai extinguir alguma espécie, né?
Então, por exemplo, quando a gente joga o lixozinho, nosso lixo, de que forma ele vai estar impactando algum ser vivo? Por exemplo, quando você joga um lixo no ambiente marinho, pode ser que alguma espécie do ambiente marinho ela acabe se contaminando e sendo extinta. Quando você faz a caça predatória, né? Se ela é constante, você pode acabar extinguindo a espécie. Por exemplo, uma bem comum aqui, eu vou dar um exemplo bem comum. Normalmente, quando é que vocês vão caçar o caranguejo? Na época que ele está saindo para se reproduzir e que não é a época ideal. Então, se vocês fazem isso constantemente, com o tempo pode ser que o caranguejo ele seja extinguido, né? Então, essa é uma ação humana que está fazendo com que os seres vivos sejam extinguidos. Mas há outros processos naturais, né? Como o surgimento de um vírus na natureza que extingue uma espécie em massa, tá certo? Mas nós temos que ter cuidado com as nossas ações, porque nós estamos impactando diretamente na extinção dessas espécies, tá certo? Então, o que é possível fazer para melhorar, né, esses impactos, diminuir esses impactos, né? É possível, como eu já falei para vocês, tudo depende de nossas ações que começam dentro da nossa casa. São pequenas ações que vão fazendo com que esses impactos eles diminuam, né? É um pequeno passo de cada vez. E aí eu lanço o desafio para vocês, para as pessoas que moram com vocês, né? Para você anotar aí no seu diário de bordo o que a gente pode estar fazendo para diminuir esses impactos ocasionados por nós seres humanos ao meio ambiente e diretamente a nós mesmos, né? Porque nós fazemos parte do meio ambiente. Então, gente, nós demos uma revisada sobre fósseis e as rochas, né? Os fósseis que são encontrados lá nas rochas. Aprendemos que os fósseis são vestígios, né? Dos seres que já habitaram a Terra há muitos anos atrás, milhões de anos atrás, né? E que é possível entender a história do planeta estudando as rochas, porque a gente encontra esses fósseis e compreendermos que existem extinções naturais e extinções ocasionadas por nós, seres humanos, né? E se você quiser se aprofundar mais no assunto, olha que legal, aqui tem vários textos que você pode estar lendo. Livro Vermelho das Crianças, a maior extinção da Terra, você pode pesquisar qual foi a maior extinção da Terra, uma nova extinção em massa que pode acontecer, um videozinho de quantas extinções já existiram no nosso planeta, como fazer um dinossauro de papelão, façam aí um dinossauro de papelão e mande foto para a professora Maiara, tá certo? Ela vai ficar curiosa para ver o dinossauro de papelão de vocês. E o vídeo do que são fósseis, né, que a gente deu uma revisada aqui. Então a gente viu que os fósseis, né, num processo natural, os seres vivos, eles tinham que ser decompostos, mas aí quando ocorre o processo de fossilização, é quando esse indivíduo, né, há um acúmulo de sedimento sobre esse indivíduo que vai retardar essa decomposição e com o tempo ele vai ser fossilizado em um afloramento rochoso, tá certo? A gente viu um pouquinho sobre os tipos de rocha e que os fósseis são encontrados em rochas sedimentares. Tá bom, meus amores? Essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!